Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, o nosso Conversa Fraterna, e iniciamos sempre com a leitura de harmonização retirada do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Emmanuel e psicografia de Chico e autoria de Emmanuel. E a lição, a leitura de hoje é a de número 165, nos domínios da ação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre-arbítrio. Paulo, carta a Fílemon, capítulo 1, versículo 14, e o Emmanuel assim interpreta: orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência, para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbe-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica e expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Jubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assina, assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. É belíssima, né? A mensagem
De fato é isso. Tudo de bom na vida procede de Deus passando por nós, não é? Só o mal é que tem origem no homem, por enquanto, porque no futuro nós iremos ter uma consciência tal que nos, digamos assim, que nos impedirá de convivermos com o mal, né? As nossas atitudes serão sempre pautadas no amor, na benevolência, na justiça. Seremos mais humanos. Essa mensagem de Emmanuel, ela me remeteu à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E a resposta dos Espíritos é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, tudo procede de Deus, mesmo aquilo que a gente tenha se empenhado para realizar, para conquistar, para executar virtudes que são conquistas nossas, como a inteligência, a bondade, não é? A cultura, enfim, tudo isso, uma especialização, algo específico no campo da profissão, tudo isso requer de nós esforço, naturalmente. Mas tudo isso também só se realiza mediante o consentimento e as possibilidades oferecidas pelo Criador. Sem isso, nós nada realizaremos. Então, tenhamos consciência disso e aprendamos a disponibilizar os recursos que nós consideramos conquistas nossas como sendo algo a ser utilizado em benefício do bem comum. Muito boa a mensagem de Emmanuel e a interpretação que ele faz aqui do texto de Paulo, não é? É muito interessante, do Novo Testamento, né? Atos dos Apóstolos. Bem, como nós fazemos, desejamos uma boa noite aos nossos ouvintes, nosso boa noite ao Márcio Eduardo, e hoje nós temos a nossa amiga aqui, Vera Ferraz, companheira nossa de estudos e de convivência, né? E por que não dizer também de conquista lá no nosso trabalho no Centro Espírita William Crookes, nesse aprendizado comum que já dura, o tempo passa tão rápido, né? Rápido, sim. E a Vera é nossa amiga, companheira de ideal e psicóloga também. Então ela vai nos trazer uma contribuição valiosa sobre um tema muito interessante e atualíssimo, não é? Que é causas e consequências da ansiedade. E você, ouvinte, poderá participar do nosso programa enviando suas perguntas, os seus esclarecimentos, os questionamentos, porque isso é muito útil a nós, né? Nos esclarece também e esclarece igualmente aos nossos ouvintes. Os meios de comunicação você já conhece pelo smartphone, se você já dispõe do aplicativo, facílimo, ou através do Facebook, por onde mais, Márcio? Através da página da fanpage do Facebook. Da fanpage. Ou no aplicativo, quem está usando isso. Pronto, então são esses dois meios, né? O WhatsApp e a fanpage.
e a fanpage. Então você pode participar de uma maneira bem prática e com certeza irá enriquecer o nosso programa. Vera, a nossa alegria em tê-la aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E as suas palavras iniciais. Boa noite, né? No sentido de reciprocidade, boa noite a você, meu amigo e companheiro Léo e a Márcio. Amigo também e companheiro aqui. Eu estou entre dois amigos, companheiros, e que, na verdade, a gente tem crescido juntos. Você mais que eu, né, Léo? Não. Igual, você está na frente. Eu sou seu aluno. Você está na frente. Então, em alguma coisa poderia até estar, né, cronologicamente, não, né, e tal. Só nisso, mas em outras não, você está bem à frente a de gente mim. tem se amparado e eu muito mais em você, né? Nós desenvolvemos algumas atividades lá no centro e a gente tem feito uma parceria muito boa, muito, né, Vera? Boa. Tem dado frutos assim muito bons. Eu não sei se teria tido tanto sucesso se fosse com outra pessoa, né? Deus providencia para que a gente dê certo, né? Porque eu encontrar você foi assim uma garantia de sucesso. Tem sido, e né, eu Léo? também, né? A Vera tem uma habilidade muito grande para conduzir grupos e facilitar o entrosamento e deixar as pessoas assim motivadas e à vontade, de sorte que a gente tem um grupo de estudos que já vai completar 4 anos agora em agosto e é uma experiência muito interessante porque se consolidou entre nós uma amizade muito profunda, um vínculo muito grande, de muito afeto, né? Exato. E outra coisa, até uma certa unicidade ou uma convergência de pensamento, né, de ideais, a gente estudando e a gente vê que o grupo já está tão integrado, né? As ideias parece que fluem de forma igual para todos. Tem sido uma experiência muito boa. Foi um exercício de paciência, de perseverança, né? Muitas vezes algum membro do grupo se indispunha e a gente com muita paciência ia organizando, acolhendo, né? Foi necessário muito afeto para que esse grupo se mantivesse e crescesse. E hoje está indo para os 4 anos, né? E o outro grupo mais novo, recente, que também está indo muito bem. No segundo ano já. E vamos iniciar um outro grupo agora, o terceiro. É importante dizer que esse grupo é do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Isso. Tem sido muito enriquecedor para todos nós. Sim. Vera, eu a chamo na intimidade de Vera Maria. Eu agradeço, pode me chamar assim de Vera Maria, porque trazer o nome de Maria é para mim um privilégio, uma honra muito grande. Eu reverencio Maria demais. Não, minha mãe não teve essa ideia e você está tendo, eu agradeço. Pode me chamar de Vera Maria, eu acolho. Realmente ela é muito ligada a Maria de Nazaré, não é? A mãe de Jesus, e sempre nas orações ela faz referência a Maria. É por isso que você me chama de Vera Maria? Eu gosto. Mas Vera, você com certeza na sua área de atuação profissional deve se deparar como algo assim do cotidiano seu, esse problema que eu acho que é próprio da época, não é? A gente querer sempre as coisas para ontem e querer tudo muito rápido. Eu acho que a informática cria em nós também isso que a gente chama de ansiedade, né? Porque os computadores,
smartphones são muito rápidos e a gente termina achando que ele está ficando lento, né? Que a gente precisa mais, quer dizer, ele nos leva a essa realidade. Então eu acho que isso também de alguma maneira contribui, mas eu acho que essa grande realidade nossa de busca da autossuperação, de superar o outro, é algo que competitividade, né? Isso tem nos causado sérios problemas, inclusive na área, nesse aspecto de ansiedade. Sim. Como você vê isso? Veja, Léo, antes de falar sobre ansiedade, porque a gente vai entrar aqui numa área psi, né? Eu gostaria de clarificar aqui alguns termos que são bem próprios, né, nosso, e que nós usaremos por aqui, né, para que fique situado, contextualizado. Primeiro, ego. A gente escuta muito falar sobre o ego, não é isso? É o ego inflado, é uma pessoa egoísta, isso é egoísmo, enfim, tudo isso vem do ego, que vem da classificação, da estruturação feita por Freud. Então, o ego é uma das 3 estruturas do modelo triádico do aparelho psíquico. E o ego, ele desenvolve-se a partir do id. A estrutura é id, ego e superego. Com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes. É o princípio da realidade e introduz a razão. A principal função é buscar uma harmonização entre os desejos do id e a realidade do superego. O id vem da primitividade. O id refere-se ao primitivo. E o superego à lei. Então, o ego está aí no meio. E outro termo bastante usado é self. O self que refere-se ou refere a si mesmo. Então, eu quero falar da ansiedade inicialmente a partir do conceito que a gente encontra no manual de diagnósticos, né? O manual diagnóstico de transtornos mentais. Então, assim, ansiedade é o nome que se dá às mudanças que acontecem em nosso corpo e nossa mente quando precisamos nos defender de um perigo, que esse perigo pode ser real ou imaginário. E funciona como um alarme que, além de nos avisar que há um perigo, também nos prepara para reagir e enfrentar esse perigo. Todos nós temos ansiedade. E para muita gente, ela não é uma causa de sofrimento. É nomeado assim uma ansiedade adaptativa. A ansiedade ela é normal porque ela prepara a gente para enfrentar alguma coisa, algum perigo, alguma situação, algumas circunstâncias. A ansiedade exagerada, ela é desadaptativa, ela atrapalha, ela traz diferentes graus de sofrimento e pode ser controlada. Então, isso aqui a gente tem essa definição no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. São muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. O primeiro deles é o pensamento. A forma de ver a vida, pensamento pessimista, né, que é o pessimismo, que é aquela pessoa que carrega a desgraça nas costas. As cobranças, né, cobrança interna e cobrança externa impossíveis. E os registros guardados na memória de traumas a partir da infância. Então, transtornos de ansiedade
eles são classificados assim: agorafobia, transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, estresse agudo, e TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a desestruturação mesma de qualquer pessoa. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizada é um horror. Então, isso tem sido muito frequente. A gente tem encontrado muito. Eu faço clínica, trabalho no consultório de segunda a sexta, das 9 às 19, todos os dias. E a causa mais frequente da procura, da demanda de socorro é a ansiedade. E começa tudo assim, né? Então, assim, segundo Augusto Cury, né? Augusto Cury, você já ouviu falar dele, né? Já. Ele depois das redes sociais, ele ficou muito famoso, porque está o tempo todo tratando desses assuntos e tem interessado demais a todo mundo, né? As pessoas vivem buscando resposta para... E ele tem também diversos livros publicados, né? Inclusive um sobre ansiedade, e tem alguns termos, alguns comentários muito interessantes. Então, ele é psiquiatra, né, psicoterapeuta, professor e autor mesmo de muitos livros, mas ele é autor também da teoria da inteligência multifocal. E fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, é o SPA. E ele diz sobre o pensamento assim: nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivados em nossa memória. Milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidos sem que tivesse sido possível controlá-las, filtrá-las, rejeitá-las. Claro, né? Ninguém controla um susto, ninguém controla um susto que faz um trauma, né? Essas coisas a gente se depara e faz o registro que tem que fazer, né? E aí, esse banco de dados arquivado na memória influenciam nas atitudes e escolhas durante a vida. Aí, eu busquei por Joana de Ângeles e ela traz umas informações muito pontuais, que assim, onde ela diz? Certamente, o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais. Quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade e necessidade de apoio no espírito que ora se sente rejeitado. Veja, eu trouxe primeiro o conceito mais moderno, mais atual, mais falado, de Augusto Cury, sobre a causa da ansiedade. Ele diz que a ansiedade vem de alguns registros, né, que estão no nosso banco de dados, formados pelas nossas vivências. E que muita gente guarda isso e utiliza de uma forma desarmoniosa. E aí, veja, uma pessoa chega num estado ansioso, né, muito intenso, buscando por socorro, geralmente passa por um psiquiatra. O psiquiatra faz uma medicação para atenuar o sintoma e manda procurar uma psicoterapia,
para ir na causa. Então, a psicoterapia propicia essa regressão, porque toda psicoterapia é uma regressão, a gente vai falando das vivências e vai regredindo naturalmente, né? Então, às vezes a psicoterapia caminha muito tempo, a gente usa muitas técnicas de abordagens diferentes e tal, direcionadas mesmo para a ansiedade. Inclusive a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, que orienta, que indica alguns exercícios para a pessoa ir se reformulando. Porém, a causa é sempre algo mais profundo. Muita gente chega na causa porque identifica e trata. E outros não têm sucesso. Então, é algo que remete a um desconhecido, né? Essa regressão que vocês fazem, né? Porque vão voltando, né, no passado a fim de descobrir, isso vai até a vida intrauterina? Não. Quando toda psicoterapia ela trata de uma regressão, porque a gente possibilita ao outro andar para trás, revivenciando algumas experiências, certo? Então, ela é regressiva desse ponto de vista. Se eu começo, por exemplo, a falar do meu passado, eu estou indo para ele. Isso, de uma certa forma, é uma regressão, né? Não uma regressão a existências passadas. Mas até a infância, isso vai, né? E em muitos casos a gente busca a causa da ansiedade por aí. Quando é identificado, é tratado, né? O sujeito supera, vê como é que foi, busca uma nova forma de enfrentar a dificuldade e tal. Outras situações não cura, porque não se chega na causa. E aí eu estava vendo nesse livro Saúde Integral, isso é uma compilação de textos que foi organizado por Maria Regina Colassante Salgado. Eu achei muito interessante esse livro porque me parece que foi uma coletânea de apresentação, me parece não foi, da apresentação de trabalhos, de experimentos dos médicos espíritas, que foi apresentada aqui no Congresso da Associação dos Médicos Espíritas, e que traz essa questão do adoecimento ter causa em existências passadas, né? Que vem aí com o perispírito impregnado de muitas memórias e que se desenvolve por aqui. E então, assim, esses problemas de ordem emocional, esses transtornos de ordem emocional e psíquica, geralmente tem causa espiritual. Por essa razão, eu tenho lido muito sobre isso e eu estou assim, me convencendo mesmo de que esses males que hoje têm se evidenciado de uma forma muito intensa no nosso meio, e muita gente, parece assim uma epidemia, né? E muita gente não tem cura, fica numa dependência muito grande de medicação, porque a medicação atenua o sofrimento, que são os sintomas, o que aparece, mas a causa está ali e ninguém chega. Então, os médicos, o pessoal da saúde hoje, que caminha pela espiritualidade, tem reforçado que
enquanto a ciência, a medicina, a psicologia não andar de mãos dadas com a espiritualidade, não olhar para a causa espiritual, vai se continuar assim, usando paliativo, e não haverá tratamento efetivo, não haverá cura. Então, é aí que Joana de Ângeles fala, né, sobre essa falta de controle e de registro de memória que emergem como sintomas de ansiedade. Joana de Ângeles diz que certamente o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais. E é muito comum as pessoas sofrerem de uma angústia sem identificar a causa e remeter a suposta causa lá num passado inacessível. Aí, nesse trabalho que tem os textos das apresentações dos médicos, estudo de caso e tal, fala-se muito aqui de reencarnação, né? Tem inclusive alguns relatos muito interessantes aqui de crianças que bem muito cedo trazem sintomas, sinais no corpo e referem com muita clareza a forma como desencarnou. E aí eu começo a me animar, porque se a gente começa a acessar a causa, que pode estar em outra existência, o perispírito vem marcado por um trauma, por algum conflito maior, e chega sem ter tido a oportunidade de curar no plano espiritual e vem curar aqui. Então a gente precisa de profissional que, além do conhecimento científico, tenha um conhecimento espírita para trabalhar com isso. Então, assim, sobre a reencarnação, é necessário que a gente veja agora, e você pode falar sobre isso, né, para dar uma clarificada em quem nos ouve, porque a gente está num trabalho interativo, né? Exato. É isso, Verinha. Na verdade, a gente pode dizer que todas as doenças nossas têm origem, são de cunho espiritual. Não no sentido de se tratar de uma, vamos dizer assim, de uma obsessão, mas de tratar-se de uma deficiência, de própria, uma imperfeição do espírito. Do espírito, né? Não é todo problema que tem causa espiritual que seja obsessor, não, que seja obsessivo, não, isso. Então, o que acontece é que o nosso estágio evolutivo atual, né, nós trazemos, conservamos em nós, ainda não conseguimos apagar e substituir por valores novos, sem contar com com o problema da lei de causa e efeito, não é? Porque nós sabemos que determinadas situações nós haveremos de resgatar. Paulo nos diz, numa das suas epístolas, que o amor cobre uma multidão de pecados, mas não todos os pecados, né? A gente sabe que a fé ajuda a curar, o trabalho voltado para o bem, para o amor, que é um recurso extraordinário para nos proporcionar o equilíbrio, mas
isso nos auxilia até nas nossas curas, né? Através da nossa crença, da nossa certeza no amor divino, na bondade divina, mas tem coisas que não fogem que isso daí não repara, não é? Jesus disse isso, que deixa-me ver quando ele se referiu, que nós haveríamos de, vamos usar uma linguagem mais vulgar, que nós haveremos de pagar até o último centil, não é? Então, tem coisas, efetivamente, que a gente tem que passar por elas. É da lei, a gente não, por mais que a gente use do amor, da bondade, nós não vamos passar, digamos assim, alheio nesse momento, nessa existência, ou numa outra futura existência, se a bondade divina assim consentir, né? Se achar que no momento a gente não tem uma estrutura para suportar, não é, aquele resgate, então nós haveremos de passar por essas situações mesmo, porque isso são compromissos que a gente traz, não é, de um passado e do qual a gente tem que resgatar. A gente lembra, só a título assim de ilustração, o caso do nosso querido Chico Xavier. Eu vou voltar mais à reencarnação depois. O Chico é uma pessoa que viveu a vida toda, teve uma vida toda devotada ao bem, ao amor, à vivência do Evangelho, né? Ao trabalho. Foi doação pura. Pois é, no entanto, a vida toda, ele foi portador de algumas enfermidades, né? Problemas de angina, problema da vista. Quer dizer, o amor aí não curou, não cobriu esses compromissos do Chico. E conta-se que o Chico, uma certa ocasião, quando o Zé Arigó estava no auge daquele trabalho dele, não é muito conhecido, e alguns amigos próximos ao Chico sugeriram que ele fosse ao Zé Arigó, não é, para fazer uma cirurgia da vista, para se recuperar da vista. E o Chico até que se animou, isso ele era mais jovem, né? Se animou e tal, e o mentor espiritual dele, o Emmanuel, disse: olha, Chico, isso está no seu livre-arbítrio, mas se você for agora e se for curado através desse meio espiritual, você não resgatou o seu compromisso. É uma coisa que você vai estar postergando para completar, né? Para num futuro, numa reencarnação próxima, você resgatar o que você não fez agora. Quer dizer, o que a espiritualidade nos oferece nesse sentido são os recursos da medicina, não é? Esses recursos que são desenvolvidos por nós. Sim, para que a gente aos poucos vá tratando, né? Isso, então a gente tem que usar disso. Então a gente traz do passado, não é, Vera? Uma história, não é? Uma história, uma construção, né? Cheia de embarreiramentos, de desafios, né? De derrotas, de conquistas. Sim. E a gente lembra o seguinte, que todos nós, isso para mim está assim muito presente na minha vida, que todos nós somos criados simples e ignorantes, não é? Isso. Não é assim que a doutrina nos explica, e que a nós foi dado um destino, que é a perfeição. Todos, independente do estágio em que nos encontremos agora, iremos atingir essa perfeição. Vai demorar um pouco, né? Isso vai depender do esforço pessoal de cada um, e que às vezes a gente fica
à margem da estrada. Então a gente vem de um passado assim do qual a gente não pode digamos assim, ficar se culpando, né? Nem se esquivar, e por outro lado não ficar se martirizando, porque isso faz parte do nosso quadro evolutivo. Então isso diz da necessidade de se ter abnegação, né? De aceitação. Isso, né? Isso é uma fonte para nós de serenidade, de equilíbrio, que eu acho que é uma coisa que você vai tocar mais adiante, né? Como elementos para equacionar o problema da ansiedade e de outros males. Sim. Até como uma forma me ajude aqui, uma forma terapêutica, uma forma de prevenção, não é? Isso. A vivência dos ensinos do Evangelho, que são tão bem aclarados pela doutrina espírita, nos possibilita isso, o equilíbrio. Não é que no meio espírita não existam as pessoas no processo de dor, de resgate, de sofrimento, não é nesse sentido. Mas, com certeza, isso daí nos propicia os meios da gente conviver com as dificuldades da vida, que são naturais e são importantes para a nossa evolução, com serenidade, né, com aceitação, sabendo assim, que amanhã isso passa. Por quê? Porque a gente sabe que, quando você falou das causas da ansiedade, né, que eu coloquei aqui, trouxe um pensamento mais atual e falei sobre Joana de Ângeles e sobre uma causa que pode ser muito mais profunda, está muito mais para trás, está na existência, assim, outras existências. A gente também desenvolve, a partir dos nossos pensamentos aqui, desenvolve a ansiedade, e a ansiedade desencadeia outros males. A ansiedade é um gatilho também, né? Assim, é uma sequência. Primeiro são os meus pensamentos, a minha forma de ver a vida, de viver, a qualidade dos pensamentos que eu trago. Isso depende, né, da forma como eu me comporto, diante das circunstâncias, diante dos desafios. Eu desenvolvo ansiedade. E aí, dependendo de como eu trato essa ansiedade, isso pode se agravar, caminhar para algo mais sério, mais intenso, e desencadeando, fazendo comorbidade, desenvolvendo outros transtornos. Que, assim, a ansiedade nunca vem só. Geralmente, quando o cara chega com ansiedade, está com depressão. Quando está com depressão, tem ansiedade, entendeu? E aí, é uma forma de ir adoecendo mais, porque o corpo físico acaba que vai dando outros sinais. Sem contar que eu acho que é uma opinião muito particular, sabe? O povo está tomando remédio demais. Remédio é droga, faz mal. Sabe? Aí é aquele rolo que nunca para, entendeu? Que não tem freio. A pessoa começa a toma remédio para ansiedade, toma um ansiolítico para acalmar, aí dorme. Aí de manhã toma remédio para depressão, porque está entristecido, aí acorda. Aí assim, remédio para dormir, remédio para acordar. E isso, se é levado por muito tempo, tem efeito colateral no corpo. É droga que vai... E na mente, sobretudo, né? Isso, e vai fazendo uma dependência muito grande. As pessoas parecem que hoje se amparam numa prateleira cheia de medicação.
Isso tem sido muito frequente. Isso tem aumentado aqui no nosso contexto social, né? Isso é uma forma de você buscar uma fuga também, não é uma bengala, não é uma moleta, não é? Porque por isso, porque não enfrenta o problema que aflige, não enfrenta e não busca recursos internos. Dentre esses recursos internos, principalmente, está a fé, a confiança, né? Pois é. Isso daí gera no indivíduo um espírito de serenidade, não é? De segurança, nos propicia. O Evangelho, que coisa maravilhosa, não é? No entanto, a gente vê de forma tão preconceituosa o Evangelho. Quando a gente fala em Evangelho, se fala em algo que não é substancioso, real, como se fosse algo para uma vida futura, né? Algo ilusório. Tem gente que olha utópico, assim, né? É utopia, isso, né? Isso então, é uma visão muito materialista, né? E reducionista. E de alguma forma tem a ver muito com as religiões tradicionais, né? Que trouxeram para nós essa compreensão. E muitos de nós, conservamos isso. Então, o Espiritismo vem nos mostrar uma outra face dessa realidade, né? Vem nos mostrar a essência da sabedoria de Jesus como algo de importância transcendental para a nossa vida harmoniosa hoje. E essa harmonia gera saúde em nós, a começar pela mental, e se reflete no somático, no nosso corpo, não é? Então, isso é importantíssimo. Eu acho que a gente fala no Evangelho de Jesus de uma forma muito tímida e receoso de ser censurado. Por quê? Porque, Léo, isso, claro, porque a gente vem de onde? Isso faz parte da nossa história, né? Agora há pouco a gente estava vendo a história de Kardec no filme, né? Que, ai meu Deus, me emocionou bastante. Mas assim, o que Kardec sofreu dentro daquele contexto sociocultural, ele foi rejeitado, e ele foi rejeitado, foi criticado, foi censurado, perseguido. Né? Isso uma pessoa como Kardec, que tinha uma construção belíssima de intelectualidade, de seriedade, ele foi criticado dessa forma. E isso, falar de religião, falar de espiritualidade dentro do nosso meio sempre foi algo perigoso, né? A gente entra aí e corre riscos, porque as pessoas apontam como, olha lá, um visionário, uma pessoa surtada, fora da realidade, cheio de fantasia, não é assim? É verdade. Então, infelizmente, eu estou entrando na turma de que, olhe, ciência e espiritualidade têm que andar de mãos dadas. Uma não anda sem a outra, vai capengar. A gente não vai ter resultado positivo se não fizer isso. Eu estou entrando nessa marcha, mas eu sei que também vai ter muito dedo apontado para mim, criticando. A gente precisa ter coragem para mudar. É uma outra coisa também, Verinha, que eu gostaria de levantar aqui. É o conceito que se tem de ciência. O que é a ciência? Às vezes as pessoas entendem como sendo algo divino, transcendental. Não, mas é algo que tem que ser comprovado, sabe? Tem que ser comprovado. Tem que ter uma bibliografia, tem que ter experimento, sabe isso? A ciência, o que eu queria dizer é o seguinte, que é fruto dos experimentos, das vivências. Das observações, das experiências,
né, das vivências daqueles que estão trabalhando com esse propósito. Por essa razão, Léo, é que as pessoas estão fazendo ciência com o espiritismo agora, principalmente na área de saúde. São muitos livros, são muitos estudos comprovando, e essa é a razão porque a espiritualidade está entrando nas universidades, principalmente na área de saúde, nos hospitais, na área de medicina, porque existem esses pioneiros que estão fazendo esse estudo, né? Tudo que a gente quer institucionalizar como ciência tem que ter essa comprovação. E aqui a gente tem as provas todas, né? E a ciência ela é investigativa. A ciência não cria leis, ela observa o comportamento da matéria, e atualmente, porque na época de Kardec a ciência era muito voltada para o material, hoje a ciência está tomando esse campo a que você se refere. Que a gente está caminhando para isso. Está se modificando, mas a ciência tradicional se restringia ao estudo da matéria. Experimento, comprovação, né? Então, isso, o que constituía a ciência era o fruto do consenso dos cientistas, de alguns homens que trabalhavam nisso e iam trocando ideias e confirmando através dos experimentos e catalogando e organizando. Então, é uma coisa humana que está sujeita a equívocos, e a mudanças. Né? Por exemplo, na área da psicologia, o que foi que esses nossos benfeitores que nos trouxeram tanta coisa maravilhosa, o que foi que eles fizeram? Por exemplo, Freud, Jung e outros mais. Eles não criaram nada, não é? Eles apenas observaram o comportamento nosso, o comportamento humano, e catalogaram, criaram um modelo. Levantaram hipóteses, pesquisaram, observaram, fizeram comprovações, e a partir daí fizeram as afirmativas e os escritos Eles criaram modelos, né? São modelos, né? E observando ao longo do tempo, vai vendo que aquilo se... Mas, por exemplo, onde está o ego? Onde está o id? Onde está o superego? Essa coisa... estruturação criada por Freud, né? Mas não é algo palpável, não é algo concreto, material, né? São ideias, né? E são nomes de comportamento, dados a tais e tais comportamentos. Então, é importantíssimo a gente ter esse entendimento. Isso. Né? E uma outra vertente para essas informações todas, que a gente ainda está numa fase embrionária, digamos assim, dessas conquistas, é essa vertente espiritual. Né? Porque, nesse caso, requer-se uma seriedade muito grande, uma total isenção de interesses pessoais, né? De total lucidez. É uma coisa fantástica. A gente vê, por exemplo, só para citar, as obras do nosso querido Chico Xavier. São riquíssimas. Sim. Agora, isso não chega assim de uma forma gratuita, né? Vem através de médiuns que são pessoas de um caráter ilibado, de total confiança, não é? O que um espírito como Emmanuel afirma através do Chico, para mim é uma coisa, é uma lei, porque é tão lúcido, tão, né, a sequência das coisas, a história deles, o presente e o passado ilibado, de doação, de desinteresse pessoal, de seriedade, de compromisso com a verdade, nos leva a ter uma
Então, para isso tem que ser pessoas muito preparadas, né? Sim. O Divaldo, não é? Divaldo tem trazido Joana de Ângeles, as mensagens de Joana de Ângeles, que tem trazido muita luz sobre a psicologia, principalmente, né? O Manuel Filomeno de Miranda e entre tantos outros, né? A gente está citando casos assim pontuais. Então, essa descoberta e essa união, não é? Esse intercâmbio, que infelizmente foi muito prejudicado pela ação da religião, né? Sim. Que expurgou a ciência, inibia, ou a ciência comprovava os seus dogmas, falava o que os seus dogmas afirmavam, ou eram condenados, né? Isso. Ao fogo, a outras coisas mais. E muitos fenômenos espirituais e tantas coisas que a gente não tem alcance, não tem maturidade cognitiva nem moral para compreender, não tem explicação, né? Não tem explicação até porque a gente não sabe entender. Se não sabe entender, não sabe explicar. Mas ainda sobre a causa da ansiedade, Joana de Ângeles, ela diz que inquestionavelmente todas as aflições e desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências passadas. E ela disse que o self, ao longo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas mediante a catarse, pelo sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. É o que a gente falava agora há pouco, né? Que muita coisa a gente não trata. O tratamento é a resignação e a paciência para administrar isso e aí ir diluindo, né? E ela disse que quando isso não ocorre, o ego, que é o eu, né? Apresenta-se estremunhado, inquieto e ansioso. Ela fala dessa causa da ansiedade. E ela disse que, especificamente no transtorno de ansiedade, esses fenômenos atormentadores sucedem-se como liberação dos dramas íntimos que jazem no inconsciente profundo, arquivados nos recessos do perispírito e afetam o sistema emocional. Aí é sobre a reencarnação. E aí, esse tempo hoje que está tão ansioso no nosso contexto, nas pessoas, parece uma epidemia, parece moda. Será que nós todos esses espíritos que estamos ansiosos, isso é uma questão que eu venho, né, levantando. Vivenciamos algo muito parecido ou igual e que agora estamos aqui para reparar isso? Ou criamos condições para que isso de desequilíbrio que nos proporcionasse isso no momento. Talvez no passado, eu não sei, Vera, mas talvez no passado certos males nossos atuais não existissem mesmo, os males de ordem psicológica, né, emocional, como tipo a depressão, a ansiedade. Isso deveria existir, mas numa proporção bem menor. Não é? Você confirma isso? Então, eu acho que é o estilo de vida de hoje, as cobranças, a nossa vontade de querer realizar mais, de competir, de se superar. Isso vai criando... O conceito de ansiedade, ou a causa, né? A causa da ansiedade, num conceito mais atual, né?
fala disso, que a ansiedade é o resultado desse modelo de vida que nós temos adotado, né? Mas a Joana de Ângeles, aí com um olhar bem espírita, ela diz que isso traz, essa causa remonta tem resquícios do passado, né? De encarnações pretéritas, né? Mas que talvez, Vera, não tenhamos sido ansiosos. Talvez não tenha sido por uma consequência de uma ansiedade nossa. Eu sou ansioso hoje porque fui no passado. Talvez não. Não é? A Joana se refere a outras causas que geraram hoje outros sintomas, que são, por exemplo, a ansiedade. Hoje eu aprendi, estudando psicologia, que a principal causa desencadeadora de ansiedade é o pensamento. Aí hoje eu estava vendo sobre o que diz Emmanuel sobre o pensamento. É assim, o Espírito Emmanuel nos afirma que a mente é o espelho da vida em toda parte, para depois trazer uma importante noção da interação mente-corpo, ressaltando o papel do cérebro como o centro de suas ondulações e criador da força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. A mente interage com o cérebro e o pensamento deve ser entendido aqui como a expressão da mente ou da alma. E segundo André Luiz, a nossa matéria mental está em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas a nossas necessidades de progresso. Prossegue o autor espiritual, descrevendo a matéria mental, que pode ser comparada à matéria atualmente conhecida com as partículas mentais equivalente às partículas de domínio da física moderna. A física explica isso, a física quântica, quando diz que o nosso pensamento, né, é energia em movimento e que plasma tudo, né? Então, assim, eu tenho essa compreensão de que o pensamento tem sido uma das causas principais da ansiedade. Agora, as consequências, né, Léo? As consequências são terríveis, né? Inclusive o desenvolvimento de outras psicopatologias. Dentre elas, a depressão, né? Que tem causado tanto mal, tanto prejuízo moral, espiritual, financeiro, tudo, né? E que as pessoas, às vezes, vão buscar a solução na morte. Como se fosse solução, Como né? se fosse solução. Parece que isso tem estado crescente, né? Depressão, e o resultado não tem sido bom. Isso é algo muito preocupante, né? As pessoas estão caminhando para buscar uma suposta solução bem rápida. É uma solução onde ela não se encontra. Né? Uma solução onde ela não está. E, pois é, Vera, é exatamente isso. Essa compreensão mais ampla da vida nos faculta a possibilidade da gente se situar melhor, né? A vida, para nós que temos esse ideal espiritualista, ou mais especificamente espírita, ela não se restringe a essa experiência nossa aqui de 50, de 80, 100 anos, 120 anos, que seja, né? Ela é anterior a isso e também
prossegue, transcende a essa realidade temporária nossa. Então, essa compreensão nos possibilita uma percepção da continuidade da vida, né? E mais ainda, o conhecimento que a gente tem do amor divino, das leis divinas que regem todo o universo, esse Deus espírita, que é a causa, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, e que é nosso Pai, e que é o amor por excelência, isso nos dá uma certeza, não é nem esperança, é certeza de que amanhã será um dia melhor para nós, né? Por maior que seja a nossa dificuldade momentaneamente, ela é passageira, não é? Tem um ditado popular que diz que depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria, não é? E muitas vezes essa tempestade vem para a gente descobrir a importância da calmaria e saber aproveitá-la bem, realizá-la e realizar o que nós devemos, porque acontece isso muito com a gente. Quando as coisas estão muito pacificadas, muito quietas, a gente esquece da essência do nosso existir. Então a vida é assim mesmo, de altos e baixos, não é? Claro, até caminhar na linearidade é impossível, né? A vida a vida é dinâmica, é um movimento, sim. Então a gente precisa mesmo das ondas, né? Do sobe e desce. Para a gente ir buscando com isso o equilíbrio. Aí estão as emoções, né? E buscando a tranquilidade interior, não é? Não é que a gente se torne frio, não, mas as pessoas que agem assim conseguem um estado de equilíbrio das emoções muito maior, né? A gente lembra como uma situação expoente disso, Jesus, né? Que passou por todas aquelas situações que a gente tão bem conhece e com serenidade, né? Sem querer agredir ninguém, sem deixar de amar os seus convivas, né? Os seus amigos. Jesus veio aqui se mostrar, né, como um grande modelo de pacificação, de serenidade. E agora, Jesus chegou aqui como um espírito puro. E é o modelo para a gente avançar, seguir, caminhar, né, na direção dele. Então o Evangelho não é uma utopia. O Evangelho, uma utopia, digamos, inatingível, né? Ele o é, enquanto a gente pensa assim, porque aí a gente não mobiliza esforço no sentido de alcançar esses objetivos. Porque as pessoas, nós todos, está na nossa cultura, acredita no que toca, no que vê, no que é material, no que está ao alcance dos 5 sentidos. Isso, né? Se não vejo, não sinto, não toco, né? Fica difícil de acreditar, mas aí quando a gente começa a se oportunizar, refletir, sentir e ter uma prática boa, a mudança ela se efetiva profunda. E aí a gente profunda. Sente, claro. Agora isso só é possível quando a gente abre e se disponibiliza para isso, né? Exato, exatamente. Você foi muito feliz. É preciso que a iniciativa seja do indivíduo, seja individual. O experimento é nosso. É como a gente aprender a amar. Ninguém aprende por nós. Isso. É como aprender a andar de bicicleta.
Ninguém pode fazê-lo por nós. Sentir um sabor, o sabor de um alimento. Você pode descrever 1000 vezes como é que você sente, como é o palato, né? Mas eu só vou saber se eu provar. Até porque você pode achar a coisa mais gostosa do mundo e eu não, né? Não ter o mesmo sentido palatável, né? Então é preciso que a gente abra a mente para essas possibilidades, né? Que muitas vezes isso é o nosso orgulho ou o preconceito, né? É um óbice muito grande. Ou o medo. O medo de entrar no novo, de fazer novos experimentos, que nós somos medrosos ainda, né? É verdade. Olha, medo principalmente de ser criticado. O tempo está passando muito rápido. Pois viu, eu trouxe tanta coisinha aqui separada para falar, mas aí acabou que nem deu tempo. Não dá tempo. A gente tem um aviso, depois a gente vai voltar aqui e vamos atender aqui a umas demandas dos nossos ouvintes, tá bom? A gente quer lembrar o 5º Congresso Espírita Alagoano, que já está bem próximo, não é? Será agora em julho, mês 7, nos dias 5, 6 e 7. Vai ser um evento maravilhoso, já é o 5º congresso e com palestrantes muito bons, de muito conteúdo, de muita vivência espírita, e a gente não pode deixar de prestigiar, não podemos perder essa oportunidade, até para fortificar as nossas crenças, né? Buscar ânimo, buscar energia, buscar motivação, coragem para enfrentar as nossas dificuldades, né? Maiores que estão em nós mesmos. Então você pode... E aprender mesmo, aprender mais. Verdade. E isso acontece através do aprendizado, não é? Então você pode obter informações através do telefone 3022-0325, que é aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas, 3022-0325. Bem, então a gente volta aqui à nossa conversa de hoje, não é? E a gente queria mandar um abraço especial para Meirinha, viu? E disse que está Meirinha, na sua audiência e que está muito abraço, feliz. Meirinha. Dando ibope. Está dando ibope. Nós queremos agradecer a todos vocês, né, os nossos queridos ouvintes, pelo apoio, pelas vibrações positivas, né, e pelo estímulo para a gente continuar essa caminhada, né? Afinal, a rádio existe por sua conta. Você é o culpado da existência da rádio. Está ouvindo, ouvinte? É uma alegria muito grande a gente dar essa contribuição, ainda que tão singela, modesta, não é? Mas é uma oportunidade para nós de aprendizado muito grande. Quando a gente está aqui conversando sobre esses temas todos, os primeiros a se beneficiarem somos nós mesmos. Certamente. Olha, nós temos uma pergunta aqui de Sandra, do Recife. A Sandra. Boa tarde, Sandra. Boa noite, Sandra. Um prazer. Ela diz aqui, olha, tenho esquizofrenia, estou me tratando, mas ainda em certos momentos chego perto a ficar louca, sofro há 1 ano. Esta doença tem uma relação com vida passada, preciso de uma orientação espírita, peço socorro. Faço tratamento com um psiquiatra, o mesmo passa para mim muitos remédios, não estou mais vivendo, sabendo o que fazer. Pois é, Sandra. Vera, você gostaria de... Dizer que
tem a esquizofrenia dela especificamente tem uma relação com a existência passada, dá um mergulho no escuro, né? Porque cada caso é um. Até porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia, mas não se sabe se é de fato esquizofrenia, né? Então, assim... Mas partindo do princípio que desse diagnóstico que seja uma esquizofrenia. Sim. Então, pode ser esquizofrenia, o problema pode ser realmente mental, físico, atual, de agora, ou não, né, Léo? Como é que a gente faz uma afirmativa dessa natureza? É impossível. Dentro do que nós conversamos ontem, as causas dos nossos males são de ordem espiritual. Sim. Quem primeiro adoece é o espírito, a nossa essência, né? A gente se refere às vezes ao nosso espírito como se fosse algo externo a nós, mas não é, somos nós. Sim, quem está falando aqui toda doença física. Então eu vou reformular a resposta. Toda doença física, ela é reflexo do espírito, certo? Isso. O corpo reflete o que o espírito sente. Isso. Então, agora, eu entendi que ela quer saber se é algo atual ou de outras existências. Sim. E é por essa razão que eu estou dizendo que dar um mergulho no escuro, porque cada caso é um caso e ninguém pode fazer uma afirmativa dessa natureza, dizer, olha, a sua doença é algo atual, foi desencadeada nessa existência. Não dá para dizer, você entende assim? Certo, ótimo. E, Sandra, mas você pode ser muito ajudada, Sandra, no espiritismo. No espiritismo, você certamente. Continua com o acompanhamento médico, isso, não é? Isso. O médico tem que ser bom, porque a gente sabe que essas medicações são de uma complexidade muito grande. Né? Então tem que ser um médico muito experiente, vivido, né? Ô, Léo, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sim. É assim, sobre obsessão. Aí isso obsessão se confunde muito com os sintomas de esquizofrenia, certo? Uma vez eu atendi no consultório uma pessoa que trazia toda a sintomatologia que o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais dá de esquizofrenia. Delírio, alucinação, tudo, entendeu? Essa paciente, inclusive, ela estava se amarrando para dormir. Ela amarrava o tornozelo e amarrava o pulso. Depois que as pessoas iam dormir, ela morava no prédio, no 9º andar do prédio, e ela disse que escutava as vozes dizendo assim, pule, vá para a janela e pule, vá para a janela e pule. E ela, para se conter, ela se amarrava, pegava um cinto, amarrava o tornozelo para dormir dessa forma. E durante 5 anos ela viveu dentro de casa, atendendo às comandas dessas vozes. Vá comer, vá beber Coca-Cola, vá fumar. Ela disse que escutava. Ela tinha alucinação auditiva e visual e delirava, entendeu? E aí, quando eu a atendi, eu disse que precisava que ela fosse a um psiquiatra para que nós confirmássemos, então, um diagnóstico só. E aí, na hora que ela disse que iria e tal, eu, inclusive, dei para ela a indicação de dois profissionais. E quando ela ia saindo do consultório, sabe, eu tive aquele insight, sabe aquela intuição forte, não mande para o psiquiatra. E eu voltei com ela, eu disse, volta, espere aí. E aí eu tive a ideia de indicar um médico homeopata e acupunturista. E aí eu disse, vamos trocar. Pegue esse aqui, me dê
o endereço dos psiquiatras e você vai para um homeopata. E aí ela saiu, foi, né? Inclusive o homeopata era doutor Abelardo Espíndola. E foi para lá e nós ficamos. Ela ficou lá fazendo a acupuntura com ele, fazendo a medicação da homeopatia sem nenhum remédio psiquiátrico. E eu fiquei acompanhando essa moça no consultório. Ela estava com 40 quilos além do peso. Em 6 meses, ela perdeu quase que esse peso todo. E ela foi outra vez se tornando uma pessoa que estava parecendo um bicho. E ela foi se tornando uma mulher, né? Voltou a estudar, inclusive ela foi fazer psicologia. E ela ficou boa, ficou curada. Uhum. E eu lembro que fiquei pensando, puxa vida, se ela tivesse ido a um psiquiatra desinformado, que olhasse apenas para essa sintomatologia e buscasse um diagnóstico, iria diagnosticá-la como sendo uma esquizofrênica. Ali era um quadro de esquizofrenia. Qualquer pessoa que não tivesse um conhecimento da manifestação de uma pessoa sendo obsidiada, teria feito um diagnóstico de esquizofrenia, entendeu? E aí ela ficou bem, ela ficou boa. Eu acho que 1 ano depois, ela ficou comigo quase 1 ano e teve alta, já estava estudando, estava bem, casou. Ela hoje mora em São Paulo. Eu a vejo sempre que ela vem aqui a Maceió, ela vai me ver. Mas ela descrevia um quadro de esquizofrenia, entende? E não era. Olha, Sandra, então você está ouvindo aqui essa narrativa. A gente não está falando para você deixar de ter o acompanhamento médico de forma alguma. Não é isso. Mas você procure a casa espírita, uma casa bem orientada, não é, que possa lhe dar um suporte, que vai com certeza harmonizar mais as suas energias. Uma coisa que acontece... Vale dizer que doutor Abelardo é espírita, tem uma casa espírita, não é? Ele uma instituição, tem uma visão centro espírita. Então, Sandra, acontece o seguinte fato. Quando nós estamos num estado emocional de instabilidade ou de fragilidade, a gente sofre uma influência também maior, espiritual, não é? E então, normalmente, uma coisa vem com a outra. As duas, no caso da esquizofrenia, normalmente tem também uma pode ser acentuado, né? Uma componente de perturbação também. Sim. Pode ser uma coisa só, ou no sentido da obsessão, ou podem ser as duas também, a esquizofrenia associada a uma influência perturbadora espiritual. Nós não estamos dizendo que seja o seu caso. No entanto, uma coisa eu posso lhe assegurar: você indo a uma casa espírita bem orientada, porque às vezes... Se não melhorar, não vai piorar, né, Léo? Não tem isso, vai melhorar. Com certeza vai melhorar. Mas porque a pessoa chega na tentativa de cura, sabe? E agora também não é assim, você não vai lá na ilusão de vai sair de lá boa. Não é isso, é preciso persistência, é preciso paciência, e você vai sentindo os benefícios aos poucos. Ao longo do tempo. Então faça isso, Sandrinha, viu? Agora não pode absolutamente abandonar a medicação. É muito importante. Se ela foi avaliada por um psiquiatra e ele medicou, ela pode até visitar outros, ouvir a opinião de outros psiquiatras, né, Léo? Agora, abandonar a medicação não pode. Então, isso poderá até acontecer no futuro. Você melhorando, o médico vai retirando. Mas aí quem faz o desmame da medicação é o médico. Não é? Então, Sandrinha, vá por esse caminho.
viu? Que Deus lhe abençoe, não se desespere, confie na bondade divina e entenda uma coisa, que por maior que seja o nosso problema, ele é passageiro, não é definitivo. Muita paz para você. A gente tem outra pergunta e já o tempo está aqui já no limite. A cura espiritual de um mal ainda faz com que em outra encarnação ainda tenhamos algo para recuperar? Se há cura, não está curado, né? Pode desenvolver o nome. A pergunta foi feita por Sueli, viu? Sim. Aqui de Maceió. Sim. Boa noite, Sueli. Porque, olha, quando eu digo assim, eu estou curada de alguma coisa, supõe-se que aquele mal não exista mais, certo? Depende do... o termo cura, se eu me curei de um mal espiritual, pronto, eu estou curado. Eu posso ter outro, mas... né? E de repente não houve uma cura no sentido absoluto, não é? Houve uma melhora acentuada, mas a causa não foi efetivamente resolvida. Não pode acontecer assim? Mas é porque eu entendo que a cura refere a uma cura. A uma cura, entendeu? A causa foi curada. Olha, muito obrigado, Sueli, que Deus lhe abençoe. Um recado aqui é que Neuzinha e Denise também estão ligadíssimas. Nosso carinho para vocês duas, viu? Bem, Verinha, nós já chegamos ao final, infelizmente, e é com muita alegria que a gente lhe recebeu aqui, lhe aguarda outras visitas suas, né? Eu trouxe tantas anotaçõezinhas aqui, olha, e vou voltando com tudo. Mas não dá tempo. Sem uso, pois o tempo é curto, que pena. Né? Então, você tem meio segundo para suas despedidas, a sua mensagem de otimismo. A minha mensagem de otimismo é assim: cuide do pensamento. Sabe? Como o pensamento ele é o gatilho para você ficar bem ou mal. Cuide do seu pensamento, né? Eleve sempre as boas memórias, as boas imagens, as boas lembranças, tudo, né? Então, assim, se a gente sabe que uma das causas do transtorno de ansiedade, que desequilibra demais a gente, é o pensamento, cuide dele, vigie, né? E ocupe o seu tempo de uma forma salutar, né? Útil, sadia. Quando a gente está com a ocupação, a gente nem se pós-ocupa, que seria ficar no pensamento do passado fazendo lamentações, nem se preocupa, que é uma ocupação prévia do que pode nem acontecer. Exato. Então a ocupação e que gera ansiedade também. A ocupação é vivência do presente, no aqui e agora. Ponto. É isso. E bem, não é? E bem. Ocupar o seu tempo com de uma forma coisas saudáveis. A leitura é edificante. Trabalho. As amizades que sejam construtivas. Boas conversas, né? Bons programas, sim, sempre. Ou como estão tão raros na televisão, é melhor vê-los o mínimo possível, mas você fala programa no sentido programas mais amplo, não é? De recreativos, né? Coisas saudáveis. Com a família, com os amigos. Então é isso aí. Então que Jesus nos ampare, nos dê sabedoria. Luzes a gente tem muita ao nosso dispor, não é? É só abrir o espaço para receber, né? Exatamente, é só a gente querer e se permitir, não é? Isso. Uma boa noite, que Jesus nos ampare a todos, não é? E nos encha de alegria, de felicidade, de vontade de viver.
Isso. Muita paz e muito obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite.